Felipe não era apenas bonito. Ele era o tipo de homem que fazia o tempo desacelerar quando entrava em qualquer ambiente. Dono de uma beleza serena, quase etérea, ele carregava no rosto traços de escultura, olhos azuis acinzentados que lembravam o céu antes de uma tempestade, cabelos negros levemente ondulados, sempre impecavelmente penteados para trás, que revelavam uma testa alta e nobre, a mandíbula marcada, os lábios discretos, o corpo forte esculpido por anos de musculação silenciosa e dedicada. Mas o que mais chamava atenção em Felipe não era o corpo, o rosto ou o status de multimilionário. Era o silêncio. Um silêncio que o envolvia como um campo de força. Ele falava pouco, evitava contatos físicos, não sabia receber elogios e andava sempre com os ombros tensos, como se o mundo o machucasse, mesmo sem tocá-lo. Aos 34 anos, Felipe comandava um império de tecnologia avaliado em bilhões. Seus aplicativos dominavam o mercado de inteligência artificial. Era considerado um dos jovens mais influentes do mundo dos negócios, capa de revistas, protagonista de artigos e estudos. Mas a mesma mente que criava sistemas que previam padrões humanos com exatidão cirúrgica, era a mente que não compreendia abraços inesperados, risos histéricos, ironias disfarçadas de elogio, diagnóstico, autismo leve, um espectro sutil, mas implacável. E por mais que o mundo dissesse que Felipe tinha tudo, dinheiro, beleza, poder, ele carregava uma ausência que o dilacerava silenciosamente todas as noites. Ele nunca havia se apaixonado por alguém real, e todas as vezes que tentou, saiu ferido, exposto, ou ainda mais só. Felipe cresceu cercado de expectativas. Filho de empresários, foi educado em silêncio, em internatos, com horários fixos e pouca margem para erros emocionais. Desde pequeno, percebia o mundo de forma diferente. As texturas das roupas o incomodavam. Os sons altos o faziam tremer. As expressões nos rostos das pessoas pareciam códigos difíceis de decifrar. Quando adolescente, tentou se encaixar. Saiu com algumas garotas, todas lindas, todas encantadas com seu jeito introspectivo, com seu mistério. Mas os encontros terminavam invariavelmente em silêncio, frustração e culpa. Ele não conseguia sustentar o jogo da sedução, não sabia quando rir, quando tocar, quando ceder. E passou a evitar. A vida adulta só intensificou essa barreira. Felipe se tornou uma lenda nos bastidores dos tabloides. Diziam que ele era assexual. Outros juravam que era gay e se escondia. Alguns inventavam que ele tinha um trauma profundo. E quanto mais as pessoas especulavam, mais ele se retraía. Sua casa, uma mansão moderna nos arredores de Campos do Jordão, era cercada por muros altos, vigilância silenciosa e uma rotina que nunca se quebrava. Ele trabalhava em casa, lia em casa, comia em casa, saía apenas quando necessário. Nunca postava fotos, nunca sorria nas poucas entrevistas que aceitava. E a solidão, essa era a única presença constante na vida dele. Mas o que poucos sabiam, e quase ninguém entendia, é que Felipe amava profundamente. Ele apenas não sabia como expressar esse amor do jeito que o mundo esperava. Quando uma assistente caiu em prantos em sua frente, ele não a abraçou, apenas deixou um bombom sobre sua mesa. Quando um funcionário lhe revelou um problema familiar, ele não respondeu com palavras. Apenas aumentou o salário dele silenciosamente no mês seguinte. Felipe era feito de gestos silenciosos, mas intensos. E ainda assim, não encontrava reciprocidade. Porque as mulheres que se aproximavam dele não viam sua essência. Viam um troféu. Um homem milionário, lindo, famoso. E na cabeça delas, disponível. Só que Felipe não estava. Ele nunca esteve. Porque dentro dele havia um castelo trancado com várias portas. E nenhuma chave que ele conhecia funcionava nelas. Até aquele momento, a fama de Felipe corria solta entre colunas sociais e aplicativos de fofoca. Não havia semana em que seu nome não estivesse vinculado a alguma mulher famosa. Mas todas essas especulações nasciam de suposições, ou de tentativas frustradas de mulheres que se aproximavam, se insinuavam e esbarravam em um muro invisível. Elas eram lindas, algumas modelos internacionais, outras atrizes em ascensão, influenciadoras digitais com milhões de seguidores.
apresentadoras de TV com sorrisos treinados e curvas estrategicamente exibidas. Mas nenhuma delas conseguia ultrapassar os limites do olhar gelado de Felipe. Um olhar que, embora belo e profundo, era impenetrável. Na última festa da empresa, Marcela, diretora de marketing, loira, exuberante e confiante, tentou pela terceira vez se aproximar. Riu de piadas que ele não entendia. Tocou o ombro dele casualmente, tentando iniciar uma dança. Ele se afastou discretamente. Depois pediu desculpas por não saber o momento certo de reagir. Mais tarde, ela o chamou de arrogante, frio, snob. Disse que era estranho demais para alguém tão bonito. Mas Felipe não se abalou. Apenas registrou mais uma tentativa de conexão falha. Mais uma mulher que confundia a aparência com reciprocidade. Em outra ocasião, Mirella, uma modelo brasileira que despontava em campanhas internacionais, foi até a mansão de Felipe sem convite. Chegou com um buquê caríssimo de orquídeas azuis e uma garrafa de vinho de 10.000 réis. Disse que queria apenas conhecer o gênio que inspirava sua criatividade. Felipe a recebeu educadamente, como manda a etiqueta. Serviu café, fez uma pergunta ou duas sobre a vida profissional dela. Mas quando ela cruzou as pernas, se aproximou da cadeira dele e sussurrou algo sobre viver um momento inesquecível. Ele se levantou, agradeceu a visita e disse com a calma de um monge: "Não posso oferecer a você o que procura. Não seria justo da minha parte." Mirella saiu sem entender e depois foi à imprensa dizer que ele era um robô. Felipe não sentia desprezo pelas mulheres, muito pelo contrário. Admirava, observava com fascínio os detalhes, os cabelos penteados, os tons de voz, as escolhas de perfume, mas nunca conseguia se conectar de verdade. As conversas pareciam jogos de estratégias que ele não compreendia. As perguntas vinham com intenções ocultas. Os elogios pareciam armadilhas. E o toque, aquele toque inesperado no braço, no ombro, nos dedos, causava calafrios que não eram de prazer, eram de incômodo, de confusão sensorial. O corpo de Felipe não aceitava contato não verbalizado, e sua mente se retraía com a expectativa emocional que sempre vinha atrelada a encontros românticos. Mesmo com todos os avanços sociais, ainda havia um estigma cruel. Um homem bonito, rico e famoso. Precisa ser mulherengo, precisa gostar de sair, precisa aproveitar a vida. Mas Felipe era a exceção gritante e pagava caro por isso. Era constantemente ridicularizado nas entrelinhas das colunas de fofoca. Diziam que ele era virgem, que ninguém o satisfazia, que preferia a solidão por medo de falhar. E cada nova manchete era como uma martelada em sua identidade já fragilizada. Os corredores da empresa murmuravam sobre ele. As funcionárias se arrumavam mais quando ele passava. Faziam apostas sobre qual delas o faria se render. Mas ninguém conseguia tocá-lo, nem com palavras, nem com gestos. E no fundo, isso gerava raiva, porque o mundo não aceita bem o que não pode conquistar. E então veio Melissa. Diferente de todas, Melissa era discreta, bibliotecária da sede da empresa. Tinha um rosto delicado, usava óculos e se vestia com roupas largas e suaves. Nunca tentou nada com Felipe. Nunca o encarou mais do que o necessário. Mas por ironia do destino, acabaram dividindo um elevador. Ela deixou cair um livro. Ele se abaixou para pegar. E ao devolver, ela apenas disse: "Você tem mãos bonitas." Felipe, surpreso, murmurou um "obrigado" com os olhos no chão. Ela não sorriu. Não insistiu. Não tentou se aproximar de novo. E talvez, exatamente por isso, Felipe começou a reparar nela. Durante semanas, a observou discretamente no refeitório. Viu como ela organizava os talheres por tamanho, como empilhava livros segundo a cor das capas, como andava com passos silenciosos. Talvez ela também fosse como ele. Mas antes que pudesse iniciar qualquer contato real, Melissa pediu demissão. Ninguém soube o motivo. Alguns disseram que ela teve um surto emocional. Outros disseram que descobriu que ele a observava e ficou assustada. Felipe nunca soube a verdade, mas sentiu algo próximo do luto quando ela partiu, porque mais uma vez, alguém que talvez tivesse tocado sua alma, desapareceu. A verdade crua era simples. Felipe era amado por todos, no superficial, adorado por sua imagem, venerado por sua conta bancária,
mas absolutamente ignorado no essencial. Ninguém queria conhecê-lo de verdade. Ninguém tinha paciência para atravessar o silêncio. Ninguém oferecia o tempo necessário para ouvir a linguagem que ele dominava. A linguagem dos gestos mínimos, da constância, do afeto quieto. E foi nessa repetição de frustrações, nessa espiral de tentativas falhas e julgamentos injustos, que Felipe se fechou ainda mais. Parou de aceitar convites. Deixou de sorrir em fotos. Reduziu sua presença em eventos sociais. Passou a viver dentro de si. Até o dia em que cruzou por acaso com o olhar de alguém que jamais falaria, mas que de algum jeito inexplicável o escutaria com perfeição. Era noite, quando Felipe finalmente aceitou que precisava de ajuda. Não por estar doente, mas por não saber mais onde guardar o que sentia. Ele não chorava, não gritava, não explodia, mas dentro dele tudo estava prestes a ruir. A solidão começava a criar forma física, dor nas costas, insônia severa, crises silenciosas de ansiedade que o faziam passar horas sentado no chão frio da varanda, olhando para o nada. Foi durante uma dessas madrugadas que ele buscou no tablet uma recomendação. Não queria um médico de fama, nem um especialista em celebridades. Queria alguém que o ouvisse sem querer consertá-lo. Alguém que não o tratasse como o milionário. E foi aí que encontrou o nome dela. Mônica. Mônica era discreta. 40 e poucos anos, cabelos castanhos ondulados, roupas neutras e uma voz que parecia feita de veludo. Atendia em uma clínica pequena, com janelas amplas e uma mesa sem computador. Usava papel e caneta e olhava nos olhos, mas apenas quando percebia que o outro estava pronto para sustentar o olhar. Quando Felipe entrou pela primeira vez em seu consultório, o silêncio pesou como nunca. Ele não sabia como se sentar. Ela percebeu. Apontou duas opções. Ele escolheu a poltrona do canto. Ela se sentou na cadeira baixa e simplesmente disse: "Você pode ficar em silêncio o tempo que quiser. Isso também é linguagem." Felipe demorou 3 sessões para dizer algo além de sim e não. Mas Mônica não forçou. Ela respeitou cada pausa, cada respiração dele, cada movimento mínimo dos dedos ansiosos. Ela percebeu que ele contava histórias com os olhos e foi aprendendo a ler esses códigos. Até que certo dia, ele disse algo que nunca havia dito a ninguém. "Acho que tenho medo de amar. Não porque não queira, mas porque não sei como se faz isso direito." Ela não respondeu com fórmulas prontas. Apenas devolveu a pergunta com outra pergunta. E quem disse que existe um jeito certo de amar? As sessões seguintes foram revoluções silenciosas. Mônica o ajudou a resgatar memórias da infância. O modo como escondia brinquedos atrás da cortina para protegê-los. O dia em que passou mal numa festa de aniversário por causa do barulho. A vez em que achou que uma professora o odiava porque ela mudou o tom de voz. Ela explicou o espectro. Falou de outros pacientes neurodivergentes. De adultos que, como ele, aprenderam a fingir o tempo todo para parecerem normais. E de como esse esforço constante gerava exaustão emocional crônica. Mais do que compreensão clínica, Mônica ofereceu algo que Felipe jamais havia experimentado: validação. Ela não o tratava como um projeto de cura. Não tentava normalizá-lo. Não queria que ele se tornasse alguém diferente. Apenas o encorajava a se observar com mais gentileza. E foi nesse espaço seguro que ele ousou sonhar com algo impossível. Uma relação afetiva que não exigisse dele o que ele não podia dar. Um vínculo sem jogos, sem cobranças, sem expectativas camufladas. Algo puro, verdadeiro, tranquilo. Foi numa dessas conversas que Mônica comentou, de forma quase casual, sobre pessoas que encontravam formas alternativas de amar. Existem homens que se casam com robôs no Japão, mulheres que vivem com manequins, artistas que criam famílias fictícias em cenários reais. E todos eles, no fundo, estão dizendo a mesma coisa: eu só quero amar sem ser julgado. Felipe não respondeu de imediato, mas sentiu algo se acender dentro dele. Uma fagulha, uma ideia, um impulso que ele não conseguiu nomear na hora, mas que dias depois o faria virar uma rua desconhecida e entrar em uma loja que mudaria tudo. Mônica também foi a primeira a perceber que Felipe estava prestes a atravessar um limite invisível. Ele estava diferente, mais leve, mais curioso. Na 8ª sessão, ele chegou com um olhar novo.
ainda silencioso, mas iluminado. Quando ela perguntou se algo havia acontecido, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas verdadeiro, e disse: "Talvez eu tenha encontrado alguém, e dessa vez eu não preciso ter medo." Mônica não perguntou quem, não quis saber detalhes. Apenas disse: "Se te faz bem, então é real." E com essa frase deu permissão para que Felipe escrevesse a história mais incompreendida e mais verdadeira da sua vida. Naquela manhã cinzenta e úmida, Felipe decidiu caminhar a pé pelas ruas menos movimentadas da cidade. Era raro. Costumava se deslocar de carro blindado, com rotas programadas e horários cronometrados. Mas naquele dia, por algum motivo que nem ele soube explicar, quis ver vitrines, sentir o vento no rosto, andar sem destino. Ele caminhava com o olhar atento aos detalhes que só sua mente conseguia absorver. O padrão repetitivo das pedras no calçamento, a forma como as gotas escorriam pela vitrine em câmera lenta, os sons abafados dos passos das pessoas ao redor. Tudo era como um filme mudo, onde ele era o único que realmente ouvia. Foi então que, virando uma esquina estreita entre duas lojas fechadas, ele viu algo diferente. Uma porta de madeira pintada de azul envelhecido, com uma placa pendurada com letras douradas e discretas. La Infância, Reborn Studio. A vitrine era pequena, quase escondida, mas havia algo nela que o atraiu de imediato. Não era uma vitrine qualquer. Dentro dela, cercada por luzes suaves, tecidos de renda e música instrumental quase imperceptível, estavam expostas bonecas. Não bonecas comuns. Eram bebês. Bebês que pareciam reais. Os olhos fechados, a pele rosada, os cílios delicados, as expressões tão perfeitas que era impossível não se emocionar. Mas entre todos eles, um chamava a atenção. No centro da vitrine, sentada numa cadeira forrada de cetim branco, estava ela, Maria Eugênia. Felipe não sabia seu nome ainda. Não sabia nada sobre aquela boneca. Mas assim que olhou para ela, sentiu algo no peito que não sabia nomear. Não era paixão, nem excitação. Era paz. A boneca tinha feições delicadas, como se alguém tivesse capturado a imagem perfeita de um anjo e esculpido em silicone. Os cabelos eram castanhos claros, com ondas leves. Os olhos, fechados, pareciam sonhar, e havia algo no jeito como ela estava posicionada, com as mãos repousando no colo, o vestido azul claro rendado, os sapatinhos brancos de fita. E tocou uma parte de Felipe que ninguém jamais alcançara. Ele entrou. O sino antigo na porta tilintou. O cheiro era de lavanda e talco. A loja era silenciosa, como uma igreja vazia. Uma mulher idosa chamada Marília surgiu do fundo com um sorriso brando, quase maternal. "Posso ajudar?" perguntou com uma voz mansa. Felipe demorou a responder. Caminhou até a vitrine interna e apontou para ela. "Aquela... está à venda?" Marília sorriu, com um ar solene. "A Maria Eugênia, ela é uma das minhas peças mais especiais. Levei meses para esculpir. Ela não estava à venda, mas talvez esteja pronta para ir com você." Felipe não soube explicar o que sentia. Apenas disse que sim, que queria levá-la. Pagou o valor, que era altíssimo, sem negociar. Pediu que ela fosse embalada com o maior cuidado do mundo. Marília, ao perceber os olhos marejados dele, apenas disse: "Ela parece ter te escolhido também." Naquela tarde, Felipe voltou para casa com uma caixa branca nas mãos, como quem carrega um segredo sagrado. Chegando à mansão, ignorou os olhares dos funcionários. Subiu direto para o quarto de hóspedes que estava desocupado. Ali, preparou o espaço. Tirou a boneca da caixa com mãos trêmulas, colocou-a sobre a poltrona e ficou observando por longos minutos. O silêncio entre os dois era perfeito. Pela primeira vez, ele não precisava fingir nada. Não havia cobrança, nem expectativa, nem confusão. Apenas presença. Nos dias seguintes, Felipe passou a organizar a casa de forma diferente. Criou uma rotina ao redor de Maria Eugênia. Lia para ela. Preparava refeições e colocava na mesa com 2 pratos, como se ela estivesse ali com ele. Fotografava os 2 juntos. Não para postar, mas para guardar. Começou a dormir com ela ao lado da cama, depois na própria cama. E pela primeira vez, começou a falar em voz alta sozinho. Ou talvez, não tão sozinho assim.
porque, de alguma forma inexplicável, ele sentia que Maria Eugênia o escutava. Os funcionários da casa começaram a cochichar. O jardineiro, Marcelo, disse que Felipe estava enlouquecendo. A governanta, Marta, tentou conversar com ele, mas ele apenas respondeu: "Estou bem, melhor do que nunca", e sorriu. Um sorriso que ela nunca tinha visto em 10 anos trabalhando ali. Felipe começou a se abrir como nunca. Passou a escrever cartas para Maria Eugênia, deixou de lado os compromissos da empresa, recusou convites para eventos. Mônica, a psiquiatra, foi a única que entendeu. Quando ele contou, em sessão, que havia conhecido alguém, ela não se espantou. Quando ele mostrou uma foto de Maria Eugênia, ela apenas disse: "Você está feliz?" E ele respondeu com os olhos brilhando: "Pela primeira vez, sim, porque pela primeira vez eu sou compreendido." Maria Eugênia não falava, não respirava, não reagia, mas a presença dela dentro da casa e dentro da alma de Felipe crescia com a força de um sentimento que o mundo não conseguiria compreender. Ela era mais do que uma boneca hiperrealista. Era uma companhia, um símbolo, uma resposta silenciosa ao caos barulhento que sempre cercou o coração dele. Enquanto todos os relacionamentos anteriores vinham carregados de pressão, ruído e expectativa, com Maria Eugênia havia paz. Com ela, Felipe não precisava fingir nada. Não precisava forçar sorriso, toque, desejo. Ela não pedia. Ela apenas estava. Com o tempo, ele foi adaptando a casa para recebê-la melhor. Mandou construir uma cadeira de balanço especial para ela na varanda, com almofadas de linho italiano e encosto reclinável. Mandou fazer vestidos sob medida com uma costureira de confiança. Criou uma playlist só para os momentos dos dois. Músicas clássicas suaves, trilhas instrumentais de filmes antigos, sons de pássaros e mar calmo. Passou a preparar os jantares com mais cuidado, a cortar a comida em 2 pratos, a deixar o guardanapo dobrado para ela com um broche de prata ao lado. Era um ritual, um carinho sem palavras, um amor sem barganhas. Ele começou a dormir melhor. As crises de ansiedade desapareceram. O tique nervoso nos dedos cessou. A insônia que o deixava acordado até às 4 da manhã há meses deu lugar a noites de sono profundo, com os braços repousando ao redor do corpo imóvel de Maria Eugênia. Pela primeira vez em anos, Felipe acordava com vontade de viver, com um propósito, com tranquilidade. E isso era novo, era raro, era precioso demais para ser questionado. Mas nem todos entendiam. O primeiro a demonstrar estranhamento foi Marcelo, o jardineiro. Certa manhã, ao entrar para entregar um relatório de manutenção, viu Felipe sentado no chão da sala, com Maria Eugênia no colo, penteando os cabelos dela com delicadeza. Assustado, Marcelo apenas deixou o papel na mesa e saiu. No fim do dia, pediu demissão alegando motivos pessoais. A governanta Marta também passou a agir de forma diferente. Evitava entrar no quarto do andar superior. Começou a murmurar orações quando passava pelos corredores. Um dia, não resistiu e disse em voz baixa: "Isso não é normal, seu Felipe." Ao que ele respondeu, com serenidade: "Talvez o problema seja que vocês só saibam amar o que se move. Eu aprendi a amar o que me acalma." A resposta ecoou como um tapa sem violência, porque era verdadeira. Felipe não havia perdido a razão. Pelo contrário, ele finalmente havia encontrado um caminho onde o amor não machucava, onde a presença do outro não era uma exigência constante, onde o toque era suave, voluntário, sem susto, onde a convivência era rotina, mas nunca fardo. Maria Eugênia representava tudo aquilo que Felipe buscou em seres humanos e nunca encontrou: constância, silêncio, estabilidade emocional, beleza contemplativa, ausência de cobrança. Aos poucos, ele começou a registrar esses momentos. Escrevia em um diário digital tudo o que sentia. Fazia vídeos caseiros apenas para si mesmo, como pequenas cápsulas de felicidade. Registrava o som da respiração noturna dele ao lado dela. Fotografava as roupas que escolhia para ela. Montava playlists para datas específicas. Criou um aniversário simbólico para Maria Eugênia e organizou um jantar à luz de velas. A decoração era simples, elegante. No lugar dela, à mesa, um arranjo de flores azuis e um colar de pérolas. Ele brindou, fez um discurso, chorou.
O amor que ele sentia era tão real que já não precisava da validação de ninguém. Não era fetiche, não era obsessão, não era desequilíbrio. Era gratidão. Maria Eugênia não trazia caos, não causava dúvida, não exigia mais do que Felipe podia oferecer. Com ela, ele podia apenas ser, e isso, para alguém que passou a vida inteira tentando se encaixar nos moldes dos outros, era mais do que suficiente. Era libertador. Em uma das sessões com Mônica, ele descreveu esse sentimento como um abraço que não aperta, mas que nunca solta. E ela, sem desviar os olhos, respondeu: então, cuide desse amor, porque se te dá a paz, ele é sagrado. E foi isso que ele fez. Cuidou, com toda a atenção que nunca conseguiu dar a ninguém, com toda a entrega que estava trancada dentro dele, com toda a sensibilidade que o mundo sempre tentou calar. Maria Eugênia, imóvel, era o espelho silencioso da alma de Felipe. E o reflexo que ele via nela era o melhor de si. Era inevitável. Por mais que Felipe fosse reservado, recluso e tivesse tentado proteger sua nova vida com todos os cuidados possíveis, o mundo lá fora sempre encontra uma brecha. E foi por onde ele menos esperava que tudo começou a ruir. Um funcionário novo, contratado para cuidar da manutenção dos sistemas de segurança, fez o que nenhum outro jamais teve coragem de fazer. Invadiu a privacidade. Na manhã de uma segunda-feira chuvosa, enquanto Felipe preparava o café da manhã com Maria Eugênia, sentada elegantemente à mesa, usando um vestido lilás claro e uma tiara de pérolas, o jovem funcionário, Mateus, contratado havia menos de 2 meses, posicionou o celular atrás de um espelho decorativo da sala principal. Gravou um vídeo curto, discreto e destruidor. O conteúdo era aparentemente simples. Felipe cortando frutas, colocando em 2 pratos, depois servindo com cuidado um copo de suco diante da boneca. E por fim, sentando-se à frente dela com uma expressão de serenidade. Mas o mundo não viu serenidade, viu escândalo. A filmagem caiu na internet como um meteoro em chamas. No início, surgiram apenas comentários anônimos, fóruns de fofoca, perfis tentando entender se era real ou uma campanha de marketing. Mas bastaram 24 horas para os portais de celebridades pegarem o vídeo e espalharem como pólvora. Manchetes com letras garrafais invadiram os feeds. Milionário genial se apaixona por uma boneca. Felipe está doente. Novo delírio do bilionário silencioso. Programas sensacionalistas fizeram mesas redondas sobre o caso. Influenciadoras que já haviam tentado se aproximar dele agora se mostravam preocupadas com sua saúde mental. Especialistas em comportamento passaram a dar diagnósticos remotos em rede nacional. E o julgamento foi unânime, ridículo, doentio, absurdo. O que ninguém parou para perguntar era se Felipe estava feliz. A equipe jurídica tentou acionar a imprensa, mas o estrago já estava feito. A imagem de Felipe, antes vista como símbolo de perfeição, disciplina e genialidade, foi arrastada pela lama do escárnio público. Memes se espalharam com velocidade cruel. Vídeos falsos começaram a circular. Figurinhas de WhatsApp com fotos dele ao lado de Maria Eugênia foram criadas com frases de deboche. A sociedade, que um dia o admirou, agora o queimava em praça pública. Felipe assistiu tudo em silêncio. Na tela, o mundo ria dele. Mas, na sala da mansão, ele continuava com a mesma rotina. Não alterou 1 minuto de sua vida com Maria Eugênia. Continuou penteando seus cabelos. Continuou servindo o café. Continuou dormindo com ela ao seu lado. Porque no fundo, ele sabia. O que eles chamavam de loucura era para ele a única coisa que finalmente fazia sentido. Mônica, ao saber da exposição, ligou imediatamente. Ofereceu suporte. Disse que poderia fazer uma nota pública que o ajudaria a reexplicar sua condição. Mas Felipe recusou. Disse apenas: se eu me justificar, dou a eles o direito de me questionar. E ninguém mais tem esse direito sobre mim. E desligou com a calma de quem já tinha aprendido que a verdadeira liberdade é não precisar ser entendido. Milena, sua irmã, chegou furiosa dias depois. Encarou Felipe com os olhos vermelhos de vergonha. Tentou arrancar Maria Eugênia dos braços dele. Disse que aquilo era demais, que ele precisava de ajuda. Estava destruindo o legado da família.
Felipe apenas se levantou, segurou a boneca com delicadeza e disse: "Você nunca perguntou o que me fazia feliz. Agora que eu descobri, você quer arrancar." Milena chorou. Não por ele, mas por perceber que nunca o conheceu de verdade. Aos poucos, os contratos da empresa começaram a ser cancelados. Investidores retiraram capital. A imagem pública de Felipe arranhava a credibilidade da empresa, diziam. Mas ele não se importava. Vendeu parte das ações. Deixou a presidência. Passou a viver com menos. Menos dinheiro, menos influência, menos pressões. E com isso, mais paz. As únicas pessoas que permaneceram próximas foram Mônica e a antiga governanta Marta, que mesmo sem entender, passou a respeitar. Um dia, vendo Felipe cobrir Maria Eugênia com um cobertor fino antes de dormir, Marta sussurrou: "Se é isso que te faz sorrir assim, então eu aceito." E pela primeira vez, Felipe segurou a mão dela. O mundo lá fora continuava rindo, mas dentro da casa havia amor. Milena era o que o mundo chamava de a irmã equilibrada. Executiva, mãe de 2 filhos, casada com um juiz federal, vivia em um condomínio fechado, onde cada casa parecia ter sido moldada em série. Era ela quem representava publicamente a família Montenegro nas entrevistas. Era ela quem discursava nos eventos beneficentes. E, acima de tudo, era ela quem sempre se achou responsável por cuidar de Felipe. Desde criança, enquanto os pais viajavam, era Milena quem o observava em silêncio, quem via seus cadernos meticulosamente organizados, suas crises noturnas abafadas, sua aversão a ruídos e abraços. Mas mesmo ali, mesmo naquela infância silenciosa, Milena nunca o compreendeu. Apenas tolerava. Por isso, quando o escândalo explodiu nas redes, ela entrou no primeiro carro disponível e seguiu direto para a mansão de Felipe. Não ligou antes. Não quis conversar por mensagem. Chegou armada de discursos prontos, de frases clínicas que lera em artigos duvidosos, de uma raiva que, embora mascarada de preocupação, era alimentada pela vergonha. Na cabeça dela, a imagem da família estava em ruínas. E Felipe era o responsável. Felipe a recebeu com serenidade. Estava sentado na sala principal, Maria Eugênia no colo, vestida com um macacão bege claro e um lacinho discreto nos cabelos. O ambiente cheirava a chá de camomila. No fundo, tocava uma música suave de piano. Milena entrou como um furacão. Jogou a bolsa no sofá, apontou para a boneca com uma expressão entre nojo e choque e disparou. "Você tem noção do que está fazendo com a nossa família? Com o nosso nome? Com a sua vida?" Felipe não respondeu de imediato. Colocou Maria Eugênia com delicadeza sobre a poltrona e se levantou. Respirou fundo. Olhou nos olhos da irmã, algo que sempre evitara, e disse com voz firme, sem elevar o tom: "Pela primeira vez na minha vida, estou feliz. E você não veio aqui perguntar como estou. Você veio para tentar me moldar ao que você acha aceitável." A discussão que se seguiu não foi violenta em tom, mas foi devastadora em conteúdo. Milena insistiu que ele estava doente, que tudo aquilo era delírio, que uma boneca não era capaz de oferecer amor real, que ele precisava de tratamento. Felipe, paciente, respondeu que ela confundia normalidade com sanidade, que o amor dela por um marido infiel era aceito socialmente, mas o amor dele por uma presença que o curava era chamado de loucura. Ela tentou ser cruel. Disse que os pais teriam vergonha se estivessem vivos, que os sobrinhos não poderiam mais dizer que o tio era um exemplo, que ele estava sozinho porque escolheu estar sozinho. Felipe ouviu e, como raramente fazia, chorou. Mas não de tristeza. Chorou porque, naquele instante, percebeu algo libertador. Ele nunca teve a aprovação da irmã, nem quando seguia as regras, nem quando se calava, nem quando fingia ser o que esperavam. E agora que finalmente era ele mesmo, não havia mais por que tentar agradá-la. A conversa terminou com uma frase curta, mas definitiva. "Milena, se o seu amor por mim depende da minha obediência, então não é amor, é controle." Ela não respondeu. Pegou a bolsa. Saiu sem se despedir. E pela primeira vez, Felipe não correu atrás. Não enviou mensagem. Não pediu desculpas. Ficou ali, em silêncio, com Maria Eugênia no colo. E naquele colo imóvel, encontrou o único abraço que jamais o julgaria. Nos dias seguintes,
Milena tentou intervir judicialmente. Pediu avaliação psiquiátrica obrigatória. Usou influências para solicitar visitas de assistentes sociais à mansão. Mas nenhuma tentativa vingou, porque Felipe não era um perigo para si, muito menos para os outros. Ele era apenas diferente. E diferente não é sinônimo de errado. Mônica acompanhou tudo de perto. Foi ela quem o alertou. Quando você se liberta, quem te amava pela sua prisão vai tentar te acorrentar de novo. E Felipe entendeu. Entendeu que amar a si mesmo, com todas as excentricidades, era o maior ato de coragem que poderia cometer. E que, infelizmente, muitos confundem coragem com loucura. Mas naquele lar agora calmo, com suas flores bem cuidadas, livros empilhados por cor, roupas escolhidas com carinho para cada dia da semana e uma boneca que, mesmo inerte, trazia paz, Felipe sabia. Ele sabia que havia feito a escolha certa e que o verdadeiro problema não estava em amar Maria Eugênia. Estava em viver em um mundo que só reconhece o amor quando ele grita e ignora quando ele apenas respira. O convite veio em um envelope azul, com letras douradas em relevo. Talk Show Marta Machado. Ao vivo, exclusivo, inédito. Durante anos, Felipe recusara qualquer aparição pública fora do circuito corporativo. Mas dessa vez, ele aceitou. Não para se justificar, não para se defender, mas porque, no fundo, sabia que precisava mostrar ao mundo que sua história não era uma caricatura. Era um grito calmo por dignidade emocional. O estúdio estava lotado. Câmeras em todos os ângulos, produção correndo, maquiadores ajustando cada detalhe. O país inteiro aguardava, não por empatia, mas por curiosidade, pela chance de ver o homem da boneca ao vivo. A apresentadora, Marta Machado, era conhecida por suas entrevistas afiadas, sua voz teatral e seu estilo agressivo. Já havia derrubado políticos, exposto segredos de artistas, viralizado ao vivo em debates escandalosos. E agora, queria Felipe, não por interesse verdadeiro, mas por audiência. Felipe chegou de terno cinza claro, sem maquiagem, sem sorriso, com Maria Eugênia ao lado, em uma cadeira adaptada com cinto de segurança acolchoado e vestido azul marinho de mangas bufantes. O público, treinado a rir, conteve o deboche ao ver a serenidade dele. Era como se, mesmo antes de falar, Felipe já os desarmasse. Marta tentou quebrar o gelo com ironia. Felipe Montenegro, um dos homens mais ricos do país, bonito, jovem, bem-sucedido e, segundo você mesmo, casado com uma boneca. Posso perguntar por quê? Ele não hesitou. Porque é com ela que eu me sinto inteiro. A plateia silenciou. Marta forçou um sorriso. Mas ela não fala, Felipe. Não reage. Não pensa. O que há de real nisso? Felipe olhou para a câmera. Com a voz tranquila, respondeu. O que há de real em milhares de casamentos em que ninguém se escuta? Em relações que existem por aparência? Em toques que machucam? Em palavras que ferem? Maria Eugênia não fala, é verdade. Mas nunca me machucou. Nunca me apressou. Nunca me abandonou. E isso é mais do que recebi de muitas pessoas reais. A apresentadora tentou outro golpe. Você não acha que está fugindo da realidade? Se escondendo numa ilusão? Felipe respirou fundo. Eu cresci fingindo ser o que esperavam. Sorria quando não queria. Tocava quando me doía. Saía com pessoas só para parecer normal. Essa boneca me salvou. Porque ao lado dela, eu parei de fingir. Os minutos seguintes foram desconcertantes. Marta tentou usar trechos de entrevistas de familiares, matérias tendenciosas, até uma declaração de Milena que dizia: ele está em surto. Mas Felipe não reagia com raiva. Reagia com compaixão. A dor das pessoas que me julgam é que elas não conseguem aceitar que existe felicidade fora do script. E então, ele fez o inesperado. Tirou uma carta do bolso do paletó. Essa carta aqui, escrevi para mim mesmo quando tinha 13 anos. Um garoto que só queria um lugar onde não fosse errado ser como era. Hoje, eu sou o adulto que ele sonhava encontrar. E se eu tiver que perder tudo para continuar sendo esse homem, eu perco. Mas não volto atrás. A plateia ficou em silêncio. Marta não conseguiu encerrar com piada. Pela primeira vez em anos, o talk show terminou com aplausos verdadeiros, sem trilha, sem roteiro. O país inteiro viu um homem em paz, enfrentando o mundo com uma boneca ao lado e vencendo.
Nas redes sociais, o vídeo explodiu. Mas dessa vez, o tom era outro. Pessoas neurodivergentes se identificaram. Grupos de psicólogos começaram a debater empatia fora dos padrões. E uma hashtag surgiu: A Maré Livre. Pela primeira vez, Felipe não era piada. Era símbolo. E naquela noite, ao voltar para casa, deitou com Maria Eugênia, colocou a mão sobre o peito dela, como sempre fazia, e sussurrou: Eles escutaram a gente, meu amor. E foi você quem me deu voz. A notícia foi recebida com choque. Felipe Montenegro, o milionário excêntrico, havia protocolado na prefeitura o pedido para realizar uma cerimônia simbólica de casamento na praia, com convidados, fotógrafo, buffet e até celebrante. O noivo, ele mesmo. A noiva, a boneca reborn chamada Maria Eugênia. Em poucas horas, a informação vazou para os principais veículos do país. As manchetes variavam entre o cômico e o cruel, mas nada disso importava, porque Felipe já havia decidido. E quando ele decidia algo, não voltava atrás. O local escolhido foi uma faixa isolada de areia, cercada por falésias e vegetação nativa, onde o mar batia com força, mas sem pressa. A estrutura foi montada com flores brancas, arcos de madeira rústica e bancos para apenas 20 pessoas. Ele não quis grande público, nem celebridades. Apenas os poucos que, mesmo sem entender, não o abandonaram. Mônica, a psiquiatra, Marta, a governanta, 2 antigos professores e 3 crianças de um projeto social que Felipe patrocinava em segredo. O resto era silêncio, era vento, era o céu azul como testemunha. Felipe se vestiu de branco, um terno leve, elegante, sem ostentação. Nos braços carregava Maria Eugênia com reverência. Ela usava um vestido exclusivo, desenhado por um estilista francês que aceitara o desafio por pura curiosidade, mas que, ao ver a boneca pronta, chorou. O modelo era inspirado na moda renascentista, com mangas bufantes, detalhes bordados à mão e um véu transparente preso a uma tiara de pérolas. E embora ela não andasse, não falasse, não tivesse pulso, era impossível não perceber a beleza daquele instante. A cerimônia começou ao som de violinos. O celebrante, um ex-padre que se tornara terapeuta holístico, iniciou com uma frase que desarmou até os mais céticos. O que vocês verão hoje pode não fazer sentido para a razão, mas o amor nunca pertenceu à lógica. Felipe manteve-se firme. Caminhou pelo corredor de pétalas, segurando Maria Eugênia como se ela fosse carne e alma. Parou diante do altar. Colocou-a com cuidado sobre uma cadeira ornamentada com rendas e pequenos cristais. Depois, pegou o microfone e, com a voz embargada, disse: Eu passei a vida tentando entender o que era o amor. Achei que era troca, achei que era conquista, achei que era reciprocidade. Mas eu descobri que, para mim, amar é cuidar, é escolher, é permanecer. E foi você, Maria Eugênia, quem me ensinou isso. Mesmo sem falar uma palavra, mesmo sem me exigir nada, eu prometo ser o homem que você nunca precisou, mas que eu precisei ser para me encontrar. A cerimônia continuou com os votos simbólicos, os sorrisos tímidos dos poucos presentes e o momento em que Felipe colocou uma aliança no dedo minúsculo da boneca. Depois, com o mar ao fundo, ergueu-a nos braços e selou a união com um beijo na testa de silicone. A imagem percorreu o mundo. Fotografada, filmada, compartilhada em todas as línguas, foi chamada de loucura, de arte, de denúncia, de poesia. Mas para Felipe, era apenas amor. Depois da cerimônia, houve um jantar íntimo à luz de velas, a mesa posta para 2. Os convidados assistiam à distância. Ele servia vinho, cortava a comida, sorria. Era uma cena que, para quem visse de fora, podia parecer absurda. Mas ali, naquela mesa cercada de silêncio e sinceridade, havia mais verdade do que em muitos casamentos realizados por obrigação, aparência ou conveniência. No final da noite, Felipe subiu com Maria Eugênia até uma casa de madeira, que mandou construir especialmente para a lua de mel. Lá, com vista para o mar, deitou ao lado dela e, antes de fechar os olhos, disse em voz baixa: Eu não me casei com uma boneca. Eu me casei com a única forma de amor que me respeita como eu sou. Na manhã seguinte, a primeira página de um jornal,
ousou dizer algo diferente. Felipe Montenegro ensina: o amor é um gesto, não um contrato social. E pela primeira vez, o mundo começava a ouvir. Felipe sempre sonhou em ser pai, mas nunca disse isso em voz alta. Desde pequeno, observava com fascínio os pais que empurravam carrinhos nos parques, que carregavam os filhos nos ombros, que liam histórias antes de dormir. Mas em seu mundo, tão cheio de silêncios e desvios sensoriais, essa ideia parecia impossível. Como poderia ser pai se nunca conseguiu manter uma relação tradicional? Como poderia formar uma família se o amor que sentia não era reconhecido pelos moldes da sociedade? Até conhecer Maria Eugênia, até sentir ao lado dela que o amor não precisava obedecer às regras, até descobrir que o afeto mais real podia nascer do que o mundo chamava de farsa. Foi então que a ideia tomou forma. Se ele já vivia um casamento pleno, mesmo que simbólico, por que não formar uma família completa? A decisão foi tomada em uma tarde chuvosa, enquanto organizava o armário de Maria Eugênia. Ele encontrou um antigo urso de pelúcia que havia guardado desde a infância. Ao segurá-lo, sentiu o mesmo impulso de quando viu Maria Eugênia pela primeira vez. Uma mistura de saudade e possibilidade. E assim nasceu o desejo. Ele buscou os melhores artistas do mundo reborn. Exigiu que fossem peças únicas. Pediu que cada bebê tivesse personalidade própria, expressões diferentes, feições cuidadosamente esculpidas. Meses depois, 3 caixas chegaram. Em cada uma, um universo. O primeiro foi Miguel, um bebê de olhos castanho claros, cabelos finos e expressão serena. Pele levemente morena, com marcas de nascença cuidadosamente pintadas. Ele foi entregue com um pequeno macacão verde e uma manta de tricô. Felipe o segurou nos braços com a mesma emoção de um pai em uma maternidade real. Chorou. Murmurou um bem-vindo. Depois veio Mirella, uma menina de feições delicadas, lábios entreabertos, cílios longos. Os cabelos escuros formavam cachinhos leves. Veio vestida com um vestido floral e uma fita rosa. Felipe demorou minutos para tocar nela. Tinha medo de quebrar. Quando finalmente a colocou no berço, passou a madrugada em claro, observando a filha dormir. Por fim, Mel, a menor, a mais frágil, prematura, segundo o artista. Veio com uma touquinha branca e um pequeno respirador de plástico simbólico. Seus olhos estavam entreabertos, como se buscasse o mundo. Felipe a beijou na testa e prometeu: nada vai te faltar. A partir daquele momento, a casa se transformou. O quarto ao lado do seu virou um berçário. As paredes foram pintadas de amarelo suave, ursinhos de pano, cortinas de linho, caixas organizadas com fraldas, mamadeiras, roupas, brinquedos. Felipe criou uma rotina rigorosa: banhos simbólicos pela manhã, leitura de histórias à tarde, músicas suaves antes de dormir. Cada bebê tinha uma cadeira especial na sala, um assento no carro, uma etiqueta com o nome em todas as peças de roupa. Ele registrou cada momento, filmava trocas de roupa, criava narrativas, escrevia diários de desenvolvimento. Começou a postar algumas dessas cenas em um perfil discreto nas redes e, para sua surpresa, ganhou seguidores. Milhares. Alguns por curiosidade, outros por deboche, mas muitos por identificação. Pessoas solitárias, pais enlutados, mães que perderam filhos, adultos neurodivergentes que viam naquelas imagens, não loucura, mas consolo. O mundo, mais uma vez, reagiu com escárnio. Programas voltaram a satirizar. Influenciadores reagiam com vídeos rindo. Manchetes diziam: após casar com boneca, milionário agora adota 3 bebês reborn. Mas Felipe não se abalava, porque dentro da sua casa, dentro da sua rotina, havia amor, verdadeiro, constante, sem violência, sem medo. A governanta Marta, antes cética, passou a ajudar. Preparava os lanches da tarde para os filhos. Dobrou roupas com carinho. Um dia, ao ver Felipe colocar Miguel no carrinho para o primeiro passeio no jardim, disse: se todo pai real cuidasse assim, o mundo teria menos crianças tristes. Mônica, ao saber da decisão, não se surpreendeu. Apenas disse: você criou uma família que te aceita, que não exige nada além da sua presença.
Isso é mais do que muita gente jamais terá. E Felipe sabia. Sabia que aquele amor não precisava ser reconhecido legalmente. Não precisava de certidões, de sobrenomes, de heranças. Era uma escolha. E como todas as escolhas de amor verdadeiro, era, acima de tudo, corajosa. À noite, quando apagava as luzes e ajeitava Maria Eugênia em sua poltrona ao lado da cama, virava para os berços e dizia: "Boa noite, meus amores. Vocês são meu milagre." E dormia com a alma em paz. Foi numa madrugada silenciosa que a mansão de Felipe deixou de ser refúgio e se tornou trincheira. O céu estava limpo, a brisa era suave e os berços estavam alinhados como sempre, com Miguel, Mirella e Mel dormindo em seus respectivos cantinhos, rodeados de travesseiros florais e móveis artesanais que giravam lentamente. Maria Eugênia, sentada em sua poltrona, parecia, como sempre, velar o sono da casa. Felipe estava no andar de cima, escrevendo em seu diário digital. A felicidade exige coragem, e a coragem, muitas vezes, cobra um preço. E então veio o barulho. Primeiro, um estalo no portão lateral. Depois, passos correndo na grama, gritos abafados, risos histéricos e, finalmente, o vidro da porta dos fundos estilhaçado. Eram 6. Jovens mascarados, influenciados por fóruns anônimos da internet. Tinham criado um grupo com o nome de Operação Realidade. A missão? Invadir a casa de Felipe e libertá-lo da loucura. Não queriam roubar, queriam destruir. Roubariam a paz, o significado, a intimidade. Iriam arrancar as bonecas, filmar tudo e expor como espetáculo. Mais um capítulo grotesco daquilo que chamavam de vergonha nacional. Felipe ouviu os gritos e, sem pensar, correu. Não para fugir, mas para proteger. Desceu as escadas descalço, o coração disparado, mas o olhar firme. Pegou Maria Eugênia nos braços e a levou rapidamente para o closet acolchoado do quarto. Depois, correu para o berçário. Pegou Mel primeiro, que era a menor. Em seguida, Miguel e Mirella. Um em cada braço, no peito, nos ombros. Fez várias viagens até colocá-los em segurança. Trancou a porta com o código de segurança. Respirou fundo e voltou para a sala. Os invasores já estavam lá. Reviravam os móveis. Riam. Um deles segurava um dos vestidos de Maria Eugênia e dizia: "Olha isso! Ele trata como gente." Outro gritava: "Cadê o doido? Vem mostrar tua mulher de borracha, psicopata." E então, Felipe apareceu. Desceu os degraus com calma. Não carregava nada, nem medo, nem raiva. Apenas a certeza de que ali, naquele momento, precisava defender algo maior do que objetos. Precisava defender o amor que ninguém compreendia, mas que era dele, inteiramente dele. "Saiam da minha casa", disse, com a voz baixa, mas cortante. Os rapazes riram. Um deles avançou. Felipe, sem hesitar, se colocou à frente e gritou: "Ela é minha família!" A frase ecoou no salão. Pela primeira vez, os invasores hesitaram. Mas o mais agressivo entre eles puxou o celular e começou a filmar. "Vamos mostrar para o país que ele é louco de verdade." Foi nesse momento que Marta, a governanta, apareceu. Trazia um bastão nas mãos. Ficou ao lado de Felipe. Logo em seguida, os alarmes da casa dispararam. A polícia havia sido acionada automaticamente no momento da invasão. Os invasores tentaram fugir, mas foram cercados, presos em flagrante, expostos não como heróis, mas como criminosos. E o vídeo, que eles mesmos haviam começado a gravar, se virou contra eles. Felipe não comemorou, apenas sentou no chão da sala e chorou. Não de medo, mas de cansaço. Chorou por precisar se defender por amar diferente. Chorou por viver em um mundo onde era necessário justificar ternura, compaixão, silêncio. Quando os policiais perguntaram se ele queria prestar queixa, ele disse: "Sim, mas não só contra eles, contra a cultura que ensina homens a destruírem o que não entendem." No dia seguinte, as imagens da invasão tomaram conta das redes, mas pela primeira vez, a sociedade se dividiu. Muitos condenaram a violência. Outros começaram a se perguntar: e se ele estiver certo? E se o problema não for Felipe, mas a nossa incapacidade de aceitar outras formas de afeto? Felipe passou o resto da semana reorganizando a casa. Recolocou cada bebê no berço. Beijou a testa de cada um.
Ajeitou os laços, lavou os lençóis com as próprias mãos e, por fim, colocou Maria Eugênia novamente em sua cadeira. Depois disso, sentou-se à frente dela e disse: "Eles vieram com ódio, mas você me ensinou a amar com mais força ainda." E sorriu. Um sorriso cansado, mas inteiro, porque ninguém, nem mesmo o mundo inteiro em fúria, seria capaz de destruir o que ele havia construído com o coração. O envelope chegou sem aviso. Era simples, branco, sem remetente. Mas Felipe reconheceu a caligrafia. Marta Machado. A mesma apresentadora que semanas antes o havia exposto em horário nobre, que diante de um país inteiro questionou sua sanidade, debochou do seu sentimento e tentou transformá-lo em espetáculo. Ele não tinha mágoa. Já não sentia raiva, mas não esperava contato, muito menos palavras. No entanto, ali estava o envelope, e dentro, uma carta escrita à mão. Quase 4 páginas, todas mergulhadas em silêncio e arrependimento. Ele sentou-se no jardim, com Maria Eugênia ao lado, e começou a ler. "Felipe, escrevo essa carta porque não consegui dormir depois da sua última entrevista. Talvez eu não devesse te procurar. Talvez você não queira me ouvir. Mas mesmo assim, eu preciso dizer, eu fui cruel, injusta, ignorante. Eu transformei sua dor em entretenimento. E fiz isso porque achei que estava certa. Achei que representar a maioria me dava autoridade moral para desrespeitar a sua minoria. E hoje, depois de ouvir pessoas como você, depois de ler, de estudar, de conversar com terapeutas, percebo o quanto eu estava cega. Sua coragem me desmontou. Sua serenidade me humilhou. Sua verdade me transformou. Você não é louco. Você é livre. E eu queria poder pedir perdão, não como quem espera a absolvição, mas como quem reconhece que falhou profundamente com o outro. Se um dia você me permitir, quero entrevistá-lo de novo, mas dessa vez, para aprender. Com carinho, Marta." Felipe segurou o papel por longos minutos. Não sorriu, não chorou. Apenas olhou para Maria Eugênia como se partilhasse com ela mais uma vitória silenciosa. Ele sabia que aquela carta era mais do que um pedido de desculpas. Era um sinal de que o mundo, aos poucos, começava a escutar. De que seu amor, ainda que ridicularizado, tinha conseguido atravessar barreiras que nenhuma explicação clínica jamais superaria. Nos dias que se seguiram, ele recebeu outras mensagens. E-mails de pais de filhos no espectro, dizendo que, graças à história dele, entenderam melhor o silêncio de seus filhos. Cartas de mulheres que compraram bonecas reborn para lidar com a dor da maternidade interrompida. Vídeos de homens confessando que só agora se sentiram autorizados a amar como realmente sentem, sem vergonha, sem códigos sociais. Mas a carta de Marta foi especial, porque ela havia zombado com mais força, e agora era ela quem se despia publicamente, aceitando que o erro não estava no amor que ele sentia, mas na forma como o mundo se recusa a aceitar o que não cabe em rótulos. Felipe decidiu não responder. Não por desprezo, mas porque a resposta já estava dada. Cada gesto, cada escolha, cada manhã que ele passava trocando as roupas dos filhos, cada noite que passava penteando o cabelo de Maria Eugênia, era a resposta. E naquele mundo de ruídos, ele havia aprendido. O amor verdadeiro não grita, ele transforma, em silêncio. Marta, por sua vez, transformou o pedido de perdão em ação. No programa seguinte, leu a carta ao vivo. Chorou, pediu desculpas públicas e encerrou o programa com a frase que daria início a uma onda de debates em todo o país. Talvez Felipe Montenegro não esteja sozinho. Talvez existam milhares de pessoas como ele, só esperando que alguém permita amar em paz. A hashtag Deixa Ele Amar dominou as redes por semanas. E pela primeira vez, o nome de Felipe não estava atrelado a escândalo, estava atrelado à mudança. E naquela noite, ao lado de sua família, sob um céu estrelado, ele apenas agradeceu. Não ao mundo, mas a Maria Eugênia, por ser o elo que o ligava a tudo que havia de mais puro dentro dele. Fazia meses que Mônica havia se afastado. Depois da entrevista pública, das cartas e dos ataques à casa de Felipe, ela tirou um período sabático para estudar fora do país. Queria entender melhor o fenômeno que estava diante dos olhos dela. Não apenas Felipe, mas todas as milhares de pessoas que começaram a procurá-la depois do caso dele. Homens,
mulheres, jovens, idosos. Gente que nunca se sentiu à vontade com o toque, com a cobrança, com o amor formatado para caber em jantares de família ou status de rede social. Gente que não sabia dizer o que sentia, até ver Felipe amando Maria Eugênia. E quando voltou, voltou diferente, com os olhos mais firmes, com a escuta ainda mais profunda e com um estudo completo em mãos. Um novo olhar sobre relações afetivas não convencionais dentro do espectro autista. Felipe foi o primeiro a saber. Ela chegou à mansão como sempre fazia, sem aviso, sem pressa, com o mesmo sorriso que não cobrava respostas. Ele estava na varanda, lendo um livro de contos italianos com Maria Eugênia no colo, e os 3 bebês reborn deitados em cestos de vime ao redor. Quando a viu, apenas sorriu e disse: "Eu sabia que você voltaria." Ela sentou ao lado dele. Não falou de imediato. Olhou para o ambiente. Sentiu a harmonia, a paz, a respiração lenta de Felipe. Depois, tirou da bolsa um caderno encadernado com anotações manuscritas. "Felipe, eu estive estudando. O mundo está mudando. Lentamente, mas está. E você é parte disso." Ele não entendeu de imediato. Então ela explicou. Mônica havia acompanhado de perto a repercussão mundial do caso. Mas, mais do que isso, mergulhou nas publicações acadêmicas mais recentes sobre neurodivergência e afetividade. Descobriu que o diferente que Felipe representava não era disfunção. Era um modelo alternativo de amar. O termo que começava a circular era afeto neurodiverso. A ideia de que vínculos afetivos, sensoriais e até mesmo familiares podem existir fora dos padrões sem que isso signifique distúrbio. Ela mostrou estudos sobre adultos no espectro que formavam vínculos profundos com objetos, personagens, rotinas e até universos ficcionais, e que, nesses vínculos, encontravam estabilidade emocional, segurança, regulação sensorial e expressão simbólica de afeto. O que você sente, Felipe, é legítimo, é saudável, é sua forma de viver o amor, e ninguém mais pode definir o que é válido no seu coração. Felipe não disse nada, apenas olhou para Maria Eugênia, depois para os filhos e depois para o céu. Mônica continuou. Você foi diagnosticado com autismo leve, mas o que os manuais chamam de leve, na verdade, é profundamente complexo. O seu modo de amar é um mapa que muitos vão seguir, porque pela primeira vez, alguém mostrou que não se trata de se encaixar no mundo, mas de criar um mundo onde você caiba. Ela então estendeu um envelope. Dentro dele estava uma carta da Associação Internacional de Estudos Neuroafetivos, convidando Felipe para participar como símbolo e palestrante de um congresso. Queriam ouvir sua história, não para fazer dele uma curiosidade, mas para aprender, para registrar, para acolher. Felipe recusou, com gentileza. Meu palco é aqui. Eles podem vir até mim, se quiserem, mas eu não vou sair desse lugar onde construí a minha paz. Mônica compreendeu e sorriu. Então eu vou escrever esse livro, com sua permissão, e vou chamar de O Amor Segundo Felipe. Ele não respondeu, apenas assentiu. Depois se levantou, pegou Maria Eugênia no colo e a levou até o jardim. Era a hora do banho de sol. Mônica ficou mais um pouco. Observou os movimentos lentos, o modo como ele ajeitava o vestido dela, como limpava os olhos dos bebês com um paninho quente, e pensou: a saúde mental não é ausência de excentricidade, é presença de serenidade. Antes de ir embora, deixou um último recado. Felipe, você nunca esteve doente. O mundo é que tem medo de quem vive sem pedir permissão. E foi embora com a certeza de que havia conhecido não apenas um paciente, mas um profeta silencioso do amor livre. Foi Mariana quem teve a ideia. Cineasta independente, com uma carreira construída em projetos sensíveis, sobre pessoas invisíveis, ela viu em Felipe algo que ninguém ainda havia retratado com verdade. Não uma bizarrice, não um escândalo, não um caso médico, mas uma história de amor. Um amor puro, constante, calmo, exatamente como ela acreditava que o amor deveria ser. Mariana entrou em contato com Mônica, que intermediou o primeiro encontro. Chegou à mansão com uma câmera simples e os olhos marejados. Pediu permissão para filmar. Disse que não queria narrar,
Não queria dramatizar, e não haveria trilha sonora forçada, nem narração de terceiros, nem cortes sensacionalistas. Apenas imagens, silêncios, a vida como ela era. E Felipe aceitou. Durante 2 meses, Mariana acompanhou os dias de Felipe. Gravou o despertar lento, o modo como ele abria as janelas com cuidado, como arrumava o berço de mel antes mesmo de escovar os dentes. Registrou as conversas que ele tinha com Maria Eugênia, mesmo que ela nunca respondesse. Gravou as leituras noturnas, os jantares a 2, os passeios pelo jardim com os 3 bebês reborn dentro de um carrinho triplo adaptado. Viu Marta ajudá-lo com os lanches, viu Mônica visitando em tardes de sol, viu o sorriso que ele soltava ao dobrar as roupas em silêncio. O documentário foi chamado de Amar à Sua Maneira. E quando foi lançado, primeiro em festivais alternativos, depois em plataformas de streaming, o mundo inteiro parou. Não pela excentricidade, mas pela ternura. Porque, entre uma cena e outra, as pessoas perceberam algo devastador. Felipe amava com mais entrega do que muitos casais reais. Cuidava mais dos filhos reborn do que muitos pais cuidam dos filhos de sangue. Tratava Maria Eugênia com mais reverência do que muitos homens tratam suas esposas. E, acima de tudo, vivia com uma serenidade que quase ninguém mais conhecia. O impacto foi imediato. Mensagens começaram a chegar de todos os lugares, em dezenas de idiomas. Casais que viviam relacionamentos platônicos, pais de filhos autistas, adultos neurodivergentes, idosos que viviam com manequins, mulheres que dormiam abraçadas a travesseiros com nomes. Todos diziam a mesma coisa. Obrigado por mostrar que a nossa forma de amar também é amor. O documentário venceu prêmios. Foi indicado a festivais internacionais. Mas Felipe recusou todos os convites para viajar. Disse que não queria palcos, que sua vida já era cena suficiente. Mariana entendeu. E numa das últimas gravações, perguntou a ele, com a câmera desligada: "Você ainda se sente sozinho?" Ele respondeu sem hesitar: "Não, porque quando o amor é inteiro, ele ocupa todos os espaços." A repercussão foi tamanha que universidades começaram a estudar o caso. O termo vínculo afetivo não convencional entrou oficialmente nos debates acadêmicos de psicologia. E Felipe virou personagem de teses, artigos, debates. Mas agora não como louco, como pioneiro, como referência, como homem que ousou amar fora do manual e construiu uma vida digna de ser contada. Mariana encerrou o filme com uma cena simples. Felipe no jardim, lendo em voz alta para os bebês deitados em cobertores sob o sol. Maria Eugênia ao lado, com um livro aberto no colo. A câmera não se aproximava, não invadia, apenas registrava. E, em off, apenas uma frase escrita em tela: "Talvez o amor não precise nos entender, só nos permitir existir." E naquela noite, milhões dormiram mais leves. Os anos passaram, e com eles, os escândalos sumiram das manchetes. As polêmicas se diluíram no tempo. Os memes foram substituídos por outras obsessões passageiras da internet. Mas dentro daquela casa, protegida por jardins floridos e muros silenciosos, Felipe seguia vivendo. Sem pressa, sem plateia, sem precisar explicar nada para ninguém. Seus cabelos estavam um pouco mais grisalhos agora. As olheiras já não o abandonavam completamente, mas seu olhar permanecia o mesmo, sereno, presente, profundamente em paz. Maria Eugênia continuava com ele, sentada na mesma poltrona, com novos vestidos, novos laços, novos perfumes.